para finalizar, é muito importante que a gente fale sobre mensuração de resultados, né? De nada adianta a gente fazer toda a metodologia, fazer o mapeamento correto, fazer conteúdo com criatividade, se a gente não consegue, no final, né, ter um momento ali para parar, para mensurar os resultados, para entender se o investimento que foi feito na campanha teve o retorno esperado ou não teve o retorno esperado, e principalmente para que a gente possa coletar aí os aprendizados das próximas campanhas que a gente for executar, né? Então, é uma das etapas mais importantes do processo. Existem algumas técnicas também de como fazer e algumas dicas, e é isso que a gente vai ver aqui nessa aula. Novamente, né, vocês veem que eu sempre falo muito, você vê que eu sempre falo muito aqui sobre sempre se voltar aos objetivos da campanha, né? E quando a gente está falando de montar aí uma estrutura para depois consolidar resultados, a gente precisa ter muito em mente quais são os objetivos da campanha. É sempre importante que se defina um objetivo primário e no máximo 2 secundários, tá? Eu recomendaria tá? Um objetivo maior e talvez um outro objetivo secundário, talvez mais ligado ali à performance, mas é muito importante ter o objetivo para a gente entender metas, né? São em cima das metas que a gente vai entender se a campanha foi efetiva ou não, né? Basicamente, bateu a meta ou não bateu a meta? Se não bateu a meta, por que não bateu? Né? Esse que é o grande exercício que tem que ser feito. Eu trago novamente aqui também o funil de marketing, né? É muito importante toda campanha ser trazida também para essa estrutura de funil, né? Para a gente entender se essa campanha ela tinha um objetivo só de topo de funil, de atração, ou se ela tinha um objetivo lá de fundo de funil, de venda, né? Tem campanhas que pode ter os 2 objetivos, mas tem campanhas que tem um só desses objetivos, então ter esse entendimento no momento que a gente vai mensurar resultados é muito importante, né? A gente vai mensurar resultados sobre isso, na verdade, né? Quando a gente tem uma campanha de marketing de influência 100% online, o que eu quero dizer com isso? O conteúdo é publicado online e todo o fluxo de comportamento que a gente espera acontece tudo online. Então, por exemplo, o influenciador postou um conteúdo, naquele conteúdo tinha um link e quem clicasse naquele link já caía direto numa página de compra e comprava o produto ali online mesmo. Quando o comportamento é 100% online, né, a gente tem uma facilidade muito maior para mensurar tudo que aconteceu ali, né? A gente consegue medir desde quantas pessoas foram impactadas com o conteúdo, quantas pessoas se engajaram, quantas pessoas assistiram o vídeo até o final, quantas pessoas clicaram no link, das pessoas que clicaram no link, quantas pessoas compraram, né? Então tudo é muito fácil da gente acompanhar e a gente consegue acompanhar isso em tempo real, né? A gente pode parametrizar os links. O que é isso? Colocar um parâmetro especial, um código especial ali no link que o influenciador postou, e com esse código especial a gente consegue fazer o traqueamento de todo o comportamento aí, desde o primeiro impacto que o usuário teve com o conteúdo até o comportamento final, né? O que desencadeou lá no final. Ele clicou, ele comprou, né? Qual foi o indicador de conversão ali? Tudo isso é muito fácil de medir, né? E quando a gente fala offline, né? O que eu quero dizer aqui? O conteúdo ele continua sendo online, né? O influenciador postando nas redes sociais dele, mas às vezes esse conteúdo tem o objetivo de convidar pessoas para um evento que é físico, ou então convidar pessoas para comprarem numa loja que é uma loja física, né? Ou para uma viagem que vai acontecer. Então, aqui a gente tem a parte do processo que é online, que é a parte do conteúdo e do consumo do conteúdo, né? Mas a gente espera que isso vai despertar um comportamento nas pessoas que já não está mais ali no online. Então a gente já não consegue traquear mais através de links, né? Então é importante também criar mecânicas que facilitem essa mensuração, né? Algum ingresso especial, por exemplo, que só quem consumiu aquele conteúdo vai ter acesso a esse ingresso. Ou então cupom de desconto com o nome do influenciador. Então a pessoa entrar na loja e falar, eu vim aqui porque eu fui impactado com o conteúdo tal e uso o cupom X. Então é muito importante criar metodologias, né, criar métodos de atribuição, né, entender se naquele período do conteúdo do influenciador, se a loja teve um fluxo maior de visitas ou não, né? É importante também nunca perder, né, a essência de mensurar resultados, né? Não é porque o comportamento que a gente espera é offline que a gente vai deixar de mensurar os resultados. A gente precisa criar modelos de atribuição que facilitem essa mensuração, né? E a realização de pesquisa também é um ótimo caminho para isso, né? A gente, depois de cada ação, ter sempre alguém ali na loja com um formuláriozinho para perguntar para o cliente se ele foi impactado por algum influenciador ou não, né? Se ele segue algum influenciador, se ele comprou alguma coisa ali naquela loja por ter sido influenciado por algum criador de conteúdo. Então é muito importante criar essas metodologias e ter sempre a mensuração dos resultados.
Acompanhamento em real time, sempre acompanhamento em tempo real, né? Se dedique ao monitoramento, né? É o mesmo esforço, eu sempre digo isso aqui para minha equipe, o mesmo esforço que a gente precisa colocar nas etapas de criação de conteúdo e de planejamento, a gente precisa colocar também esse mesmo esforço no monitoramento e no acompanhamento de resultados, tá? Porque o acompanhamento de resultados é o principal motor que vai trazer para a gente insumos e combustível para que a gente consiga melhorar o nosso processo. Acompanhar o atingimento das metas, então você vai ter lá as metas, porque podem ser metas mais amplas, ou de engajamento, de alcance, ou podem ser metas mais específicas de cliques, de vendas, mas é importante que você tenha essas metas e que você acompanhe se essas metas foram batidas. E é importante também fazer um monitoramento qualitativo, tá? O qualitativo ele traz também muitos insumos para a gente, né? Eu já disse também em outro momento aqui que mesmo que a gente não consiga analisar 100% do que foi comentado, do que foi conversado sobre a campanha, mas pelo menos que a gente consiga fazer uma análise amostral para a gente entender um pouco também do que as pessoas acharam sobre o conteúdo, sobre a campanha e do que elas têm a dizer. Pode ser que surjam dali também sugestões, né? Que podem ser sugestões válidas aí e insights aí para próximas campanhas. Faça uma retro. Isso é uma etapa do processo muito importante. A retro é uma das etapas, né, mais indicadas aí de processo de metodologias ágeis, e a retro é quando você reúne, né, todo o comitê que participou da campanha, inclusive o criador de conteúdo, para vocês discutirem ali quais foram os acertos, quais foram os aprendizados e quais foram os erros, né? A ideia é que todo mundo vá para esse momento também de mente aberta, né, entender que ali não é um momento para um apontar o dedo para o outro ou colocar a culpa em alguém, mas é principalmente para apontar o dedo sim para os processos que foram executados de uma maneira que poderiam ser executados de uma maneira melhor, ou de uma maneira mais otimizada, ou de uma maneira mais rápida, enfim, mais efetiva, tá? Então a retro é sempre importante, é o processo final ali para que a gente consiga levar aí a bagagem de aprendizados aí para as próximas etapas ou para as próximas campanhas, tá? Foque somente nos indicadores atrelados às suas metas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, né, a gente monta plataformas de mensuração de dados com uma infinidade de dados, que são dados que às vezes a gente nem vai usar, que a gente nem usa eles no dia a dia, né? Isso dispersa muito as nossas análises. Se a sua meta é sobre engajamento e venda, monitore engajamento e venda, né? Você não precisa monitorar outros indicadores, alcance, impressões, visualização, utilização de cupom, né? Então, quanto mais coisas você tiver no teu relatório, mais disperso vai ficar e ele pode ficar desinteressante também, tá? Então foque no que de fato eram as suas metas, percorram as suas metas ao longo de todas as etapas de execução e no final de tudo, faça a análise dos resultados em cima do que de fato eram suas metas, tá? Não tenta abraçar o mundo, não tenta fazer tudo, faz um trabalho focado e direcionado para o que você realmente precisa saber. É isso então, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção. Nesse curso a gente passou por todas as etapas de uma estratégia de marketing de influência, desde o momento de mapeamento, criação, análise de deep dive, mensuração de resultados. A gente falou um pouquinho também sobre métricas de engajamento, como calcular, como ter um bom engajamento. Espero que tenha sido útil em algum momento para você e aproveito aqui para deixar os meus contatos no LinkedIn, Instagram, meu e-mail. Fica sempre à vontade também para entrar em contato comigo, tirar dúvida e obrigado até aqui. Espero encontrar você numa próxima oportunidade. Obrigado.